de hoje. Mas está uma história tão linda, porque nós vamos falar de algo que aconteceu, um milagre maravilhoso com este homem aqui. Olha só os olhinhos dele. Este homem aqui, ele nasceu cego. Quando ele era bebezinho, ele não pôde nem olhar o rostinho da mamãe. Ele sentia então o calorzinho da mamãe, mas depois que ele foi crescendo, ele não conseguia ver o rostinho da mamãe, sabe? Deve ser muito triste você crescer e começar então a comer aquelas frutas gostosas, que é da papinha, na hora que a mamãe dá a papinha. Ele sentia aquele gosto gostoso do mamão, ele sentia aquele gosto gostoso da maçã, mas ele nunca conseguiu ver como que era o mamão, como que era a maçã, como que eram as frutas. Você imagina, durante então todos estes anos, ele não sabia o que era a beleza de ver uma flor, porque isso aí é presente de Deus nos nossos olhos. Quando a gente então consegue ver, olha, você vê que beleza de flor. Ah, e aonde que ele morava? Mas tinha tantos animaizinhos. Ele então conseguia saber que a ovelhinha era macia e que fazia pé, porque ele escutava muito bem. Só que ele não conseguia ver a cor que era da ovelhinha. Não deve ser muito triste uma vida que a gente não consegue ver a luz, a gente não consegue ver as cores? Não deve ser muito fácil. Então, assim, quando a pessoa era deficiente, então visual, ou então não conseguia andar, o único recurso que sobrava para essas pessoas era ficar então em um lugar pedindo então uma esmola. Aí passava um, dava um dinheiro, passava outro, dava 2 dinheiro, e aí ele ia vivendo a vida dele assim. Toda a cidade sabia quem era ele, porque ele era um homem que ficava então todos os dias ali então naquela cidade. Mas um dia, olha só o que aconteceu. Aquele homem que era cego estava então ali na cidade, e olha quem que estava então passando por ali naquela cidade. Sim, estava então passando ali naquela cidade Jesus, o nosso lindo Jesus. E Jesus sempre andava então com os discípulos. E na hora então que ele estava passando, não passava nada despercebido aos olhos de Jesus. Era um dia de sábado. Todos ficavam olhando que não podia trabalhar no sábado. Mas Jesus olhou então, os discípulos chegaram e falaram então assim: mestre, eu não entendo, eu gostaria muito de uma resposta. Por que, mestre, que aquele homem ali é cego? Será que foi o pecado é dele ou é dos pais dele? Nessa hora, o nosso Jesus, com muita delicadeza, com muita nobreza, com muito amor, simplesmente falou: sabe, eu vou explicar uma coisa para vocês. Não foi nem ele que pecou, e nem foi os pais dele que pecou. Tudo isso que está acontecendo é para poder revelar o poder de Deus. É para o nome de Deus, o nome do meu Pai, para ser glorificado. É por isso que ele nasceu então assim, cego. E nessa hora, olha que coisa mais linda. O Senhor, o nosso Jesus, foi, abaixou,
pegou então e cuspiu no chão, pegou, fez aquele barro com a mão e ele amassou aquele barro. Depois ele falou, vem aqui, o cego veio. Ele fez então, amassou, fez um lodo com aquele barro. Foi ali então do lado direito daquele cego e colocou ali nos olhinhos dele, do lado direito. Depois ele pegou outro barrinho, amassou e colocou com o cuspe dele. E colocou então no olho esquerdo daquele cego. Olha só o que aconteceu. Então, aquele lodo no olhinho do cego. E então Jesus chegou e deu um comando para ele. Falou para ele, agora você vai lá em um tanque, aquele tanque de Siloé. Siloé, tanque de Siloé significa enviado. Você vai chegar lá, vai lavar os seus olhos. O cego, ele era cego, mas ele era obediente. Ele escutava muito bem e ele sabia que aquela voz era uma voz diferente, porque era a voz de Jesus. E sabe o que ele fez? Na Bíblia fala que ele era cego, mas ele conhecia muito bem toda aquela estrada. Ele conhecia muito bem todo aquele local que ele saiu. Ele foi andando. E enquanto isso, ele foi com aquele barro que Jesus tinha colocado então nos olhos dele. E ele chegou lá então, no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele chegou, ele veio e ele foi então até no tanque. E chegando lá, ele fez o que Jesus falou para ele fazer. Ele foi e ele lavou então os olhos dele. E quando então ele lavou os olhos dele, olha só o que aconteceu. Na hora que ele voltou, ele falou, uau, eu posso enxergar, aleluia, eu posso enxergar, eu estou muito feliz, porque eu posso enxergar, agora eu posso andar para lá, eu posso andar para cá, eu posso pular, eu posso enxergar o céu, olha os passarinhos cantando, eu posso enxergar os passarinhos, glória a Deus, aleluia, aleluia, eu posso enxergar. E é nessa hora, sabe, todo mundo ali daquela cidade conhecia ele. Duas mulheres chegou, andou e falou, uau, o que é aquilo? Aquele homem ali pedindo esmola? Será? Será que é ele? Gente, mas tá tão diferente. E perguntou para ele, ei, você é aquele homem que vivia pedindo aqui esmola na cidade? Sim, sou eu. Eu glorifico o nome de Jesus porque ele me curou e agora eu posso enxergar tudo. Ah, mas sabe aqueles homens da lei? Aqueles homens que ficavam só procurando coisa errada de Jesus? Mas Jesus nunca tinha nada de errado. Olha o que eles fizeram. Os homens da lei chegaram e falavam aqui, como é que você foi curado? E mais uma vez, o homem que era cego de nascença falava, eu fui curado. Jesus me curou. Glorificado é o nome de Jesus. Olha só, eles ficaram tão nervosos que falou, aqui, você vai na sua casa e busca a sua mãe agora, porque os seus pais, nós queremos saber se realmente você está falando a verdade.
se você realmente era um homem cego de nascença. Ah, mas ele foi. Ele foi com muita alegria buscar os papais dele. Você sabe por quê? Porque ele estava falando a verdade. Era Jesus que tinha curado ele. Aí então, a mamãe e o papai daquele homem que era cego. E nessa hora, os homens da lei vieram e só falaram com ele assim aqui. Eu quero agora então, meu senhor e minha senhora, eu quero que vocês me respondam se realmente o filho de vocês era cego de nascença, se ele nunca enxergou, mas os papais dele, o papai e a mamãe, sabe o que falou? Ele já tem idade suficiente para ele falar o que é que aconteceu. E nessa hora, então, que a mamãe e o papai dele falou para ele mesmo falar, mais uma vez, ele chegou e falou, eu era cego, eu não podia enxergar, mas agora eu sou um homem que posso ver tudo, que posso enxergar tudo, porque agora eu fui curado. E de repente, como você foi curado? Ele contou toda a história de novo, tudo o que aconteceu com ele. E aí, depois, ele teve uma chance maravilhosa, oportunidade de poder olhar para o rosto de Jesus. Ele pôde então ter a oportunidade de ver a luz de Jesus nele, porque ele é um homem agradecido e por onde ele passava, ele falava do grandioso milagre que aconteceu com ele, mas toda vez ele glorificava o nome de Deus. E assim é a nossa história dessa semana, que mostrar a luz de Jesus em nós, porque só Ele é que tem então este poder de abrir os nossos corações e deixar a luz de Jesus brilhar dentro de nós. Então, esta semana, por favor, toda vez que vier na sua cabeça que você vai querer fazer alguma coisa no Halloween, pensa não. Lembra da luz que só Jesus é que pode nos dar. E que nós vamos celebrar a vida cheia de luz de Jesus. Um beijo no coração.